Eu trabalho no setor de educação do Arquivo Nacional e a gente vai trabalhar essa exposição com escolas, e o nosso público primário são crianças de escolas públicas, majoritariamente pardas ou negras. A nossa preocupação é como tratar esse tema sensível, justamente isso. E desde o princípio a gente gostou muito de uma coisa: essas mulheres têm nome. Porque é muito difícil você chegar para uma criança parda e negra e falar de um passado de pessoas escravizadas, ligar com elas. Mas quando a gente pode chamar pelo nome, quando a gente pode contar nas vozes delas, outras pessoas podem ter escrito as petições, mas elas narraram suas situações de vida. Então elas se tornam pessoas, é mais fácil eles se identificarem. E eu estou falando hoje, é o dia 30 de outubro de 2025, faz 2 dias que 117 jovens pardos e negros foram assassinados pelo Estado brasileiro no Morro da Pedreira, atrás dos complexos da Penha e do Alemão. Eu não sei como falar de um tema tão sensível como a escravidão no Brasil sem ligar para algo que aconteceu há 2 dias atrás, sem dizer para algo que as mães deles devem estar falando todo santo dia: meu filho, você não pode fazer a mesma coisa que os seus colegas brancos fazem na rua. Meu filho, vai com cuidado. Meu filho, hoje você não vai ter aula porque está acontecendo um tiroteio e teus vizinhos estão sendo mortos. Não tem como. Então, eu acho que não tem como dizer que é passado, deixa para trás, esquece, isso é procurar briga antiga, desnecessária. Não. Está perpetuado, é uma linha contínua da história brasileira que está acontecendo até hoje. De forma alguma, entrar numa disputa, numa história que não me pertence, como um homem identificado branco, apesar de raízes indígenas. A marca da escravidão, ela também atinge, ela também afeta, ela afeta sobremaneira as pessoas pretas e pardas, mas nós que somos brancos, nós somos afetados de certa forma por isso. No ir e vir, nas relações que se constroem de maneira desigual. Como é que você percebe a relação com uma pessoa, agora eu não sei se você se identifica como Parda. parda, como é que você percebe isso sendo uma pessoa auto-identificada parda? Todas as questões de colorismo que a gente tem no Brasil, que possivelmente a gente não sofre, mas nem não sei que a gente não sofre determinadas questões que as pessoas pretas sofrem no Brasil. Eu acho que é o seguinte, uma coisa que a minha família sempre falava era que tudo que eles podiam dar para a gente era educação. E a partir da educação a gente subiria na sociedade. Mas tem gente que tem a mesmíssima educação, as mesmíssimas chances, o mesmíssimo dinheiro, e a situação não é igual. Há uma diferença visível, há uma diferença até como você se porta, uma diferença na chance que você tem. E se você não reconhecer isso, se você achar que tudo é meritocracia, você está tapando o olho. Mas ainda como a minha colega falou antes da situação da mulher, duplamente questão de gênero. E aí quando você entra na interseccionalidade de classe, gênero, cor, sexualidade, gente, não existe situação igual para ninguém. Não é uma sociedade igualitária. Então, não é uma sociedade meritocrática. E essa questão de eu me chamar agora de parda é porque reconhecer. Tem um nome que eu gostaria de poder falar aqui. É um nome que na minha família durante muito tempo não foi falado. A Rita Leopoldina Pereira, minha bisavó, liberta, escravizada, teve 2 filhos com seu senhor, e esses 2 filhos, como ela era liberta, nasceram livres. E eu descobri esse ano que esse mesmo senhor teve mais 2 filhos com escravizadas, que a gente não tem um nome. A Rita tem nome, esses outros primos meus antigos não têm nome. Então, você se dizer branco é uma categoria no Brasil muito difícil, porque você tem que saber as histórias que estão escondidas atrás desse sangue.